Donc, bonjour à tous. Je vais faire cette présentation en portugais, mais si vous avez des questions en français, euh, aqui. Melhorou agora? Fala, querida. Passou. Tá certinho? Qualquer coisa me avisa, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação de um trabalho que está em andamento. A gente está fazendo a coleta como o professor explicou, é difícil ter corpos de material mais próximo da oralidade, então a gente está trabalhando com dublagem para animação, por causa da especificidade desse tipo de material. E me interessa tudo que é conversacional, mas nesse material, e a gente fez um recorte para essa apresentação, especificamente com relação às questões de diminutivização. Então, a gente gostaria de trabalhar os diminutivos como um problema de tradução, sobretudo quando a gente está no nível da narracional e da alternância de turnos de fala e do conversacional e de questões de interculturalidade também, né? Não passa mais. Então, as vantagens, né, de trabalhar com filmes de animação, a gente vai trazer a análise de um primeiro, mas tem uma série de outros que estão em andamento, que a gente pode ter o corpus em paralelo, o mesmo roteiro. A animação não é como a dublagem de um filme. A animação ela é feita para animação equitativamente em todas as línguas. Não tem uma língua que é a principal. Tem, mas não é. Todos os atores são atores para animação. É diferente a qualidade do resultado, né? É, e no nível linguístico, né? Me interessa ver quais foram as escolhas de tradução, sobretudo pensando em elementos assim mais regionalmente marcados, né? É, a localização e o nome de uma língua é sempre uma questão política, né, de como você nomeia essa variedade. No caso das línguas pluricêntricas, com essa centralização do português, espanhol e francês, que são as três línguas que a gente vai apresentar aqui os dados, né? É, tem uma diferença de centralização do francês, do espanhol e do português, inclusive de autonomia das variedades, né? Então, para o francês ou seja, uma variedade é mais dominante quando ela está mais descrita, né, e mais representada. Então, por exemplo, a variedade do Brasil, como o professor Sacha colocou, a partir dos anos 60 tem toda uma produção universitária que se coloca a descrição do PB e tem uma massa de produção muito grande. Não é a mesma em espanhol, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, agora com os Estados Unidos tem um pouquinho mais, e o francês do Quebec tem a sua tradição, mas em tradução audiovisual, assim, é muito difícil encontrar em DVDs ou na plataforma a variedade do Quebec, assim. A gente tem uma que encontrou no filme Pirata, assim, do Divertidamente, que a gente vai fazer análise, mas, assim, nas plataformas da Netflix é francês, sem nome, às vezes a dublagem até é do Quebec, mas não está. Você percebe pelos nomes em inglês ou pelos insultos, assim, você percebe que pode ser quebecois, mas não aparece. Então, tem uma escolha das empresas, tem umas disputas políticas também para a promoção de produtos audiovisuais e da variedade que se escolhe para ser representativa de uma determinada área de língua, né? Com relação aos processos de diminutivização, especificamente, o centro desse trabalho eu gostaria que fosse a variação pragmática, que está como Schneider e Barrow colocaram, que está diretamente relacionada à variação pragmática à questão das línguas pluricêntricas. E no caso da diminutivização, a gente vê que é um elemento culturalmente variável, né? Que dentro de uma mesma língua, pela seleção do léxico, a diminutivização não é só o sufixo, mas pela seleção do léxico diminutivizador, do morfema, do radical, que recebe o sufixo, e dos atos de fala em que aparecem e com as funções que aparecem, né? Então, por exemplo, no português do Brasil, a gente tem casinha, para nomes, para adjetivos, para advérbios também, rapidinho, certinho, para interjeições, tchauzinho, para verbos, tudo isso é material desse corpus, né? Combinandinho, e 6 elementos, eles são
fiscalizadores da origem do marco de posicionamento. A gente está trabalhando bastante com o trabalho do professor Carlos Alexandre Gonçalves, que trabalha bastante sobre as questões de grau, nos trabalhos dele, ele chega à conclusão assim, de que o grau, a gradação, é um elemento morfo-pragmático, não tem como analisar essa parte separando a morfologia e pragmática, é morfo-pragmático. Gostaria também de dizer que ele é sócio-pragmático, porque ele está diretamente relacionado à variação pragmática e social, e também é um elemento culturalmente marcado em termos de tradução e de ensino de línguas segundas ou estrangeiras, acolhimento. Então, aqui é um problema que a gente ainda não definiu muito bem, mas a questão dessa valência da expressividade, positiva ou negativa, a avaliação de acordos e desacordos, e o que está o trabalho em andamento, né? Então, essa variação pragmática, ela passa por um repertório verbal e não verbal, dentro do que seriam esses procedimentos de minutivização. São algumas dimensões semânticas para justificar, estudar ou tentar entender como classificar ainda que está claro, quando você considera que esse é um enunciado de expressividade positiva ou negativa. E aí alguns aspectos de uso da diminutivização nesse corpus. Esse é o primeiro que a gente está analisando, ele é de origem britânica, né? Então, como eu trabalhar aqui e tal, eu achei interessante começar com esse. Tem que dizer que não tem muita dublagem e animação britânica. A gente tem esse aqui, e é difícil conseguir, e a gente tem um filme argentino que foi dublado, como é futebol, foi dublado na Inglaterra. No nosso corpus, a gente tem esses dois. Senão, a maioria, o que tem mais visibilidade é a variedade dos Estados Unidos na animação, né? A variedade inglesa. Então, é uma ou outra, a gente não tem as duas, né? O mesmo desenho animado. Esse aqui é o caso da fuga das galinhas, né? A gente tem, então, essa versão em inglês, em francês, do Quebec não achei, assim, a oferta, né? Não sei se é por causa de onde eu estou localizada, mas eu não queria comprar um VPN e me localizar no Canadá para ver se eu consigo ter acesso a senão é mais difícil de conseguir. Enquanto que as variedades do português, de Portugal, do Brasil, da Espanha e do México são mais, você consegue pela plataforma acessar e ter, né? Então, o total de processos de diminutivização que a gente analisou foram 103 para o inglês, no mesmo filme, né? Então, a gente diz que o português diminutiviza muito, o inglês diminutiviza muito, etc. O que a gente encontrou? 103 processos para o inglês, 131 para o México, depois 83 para Portugal, o mesmo corpus, tá? Nesse caso, a fuga das galinhas, o mesmo roteiro traduzido. 78 para a Espanha, 73 para o Brasil e 63 para a França, que realmente foi o que ficou com menos processos de utilização, vamos dizer assim, em termos de processos. Agora, olhando um pouco, assim, essa é uma análise bem superficial. Em inglês a gente encontra, a maioria em inglês são hipocorísticos, ou usos de léxico de formas lexicalizadas e formas com tratamento nominal, por exemplo, kiddo, pumpkin, baby, girl, na verdade, né? Pro inglês, a gente, esses são os 3 dados que foram para esse filme, os mais produtivos, vamos dizer assim, né? São um pouquinho, estão divididos em atos. Então você vê, por exemplo, little é o mais, como petit vai ser depois em francês, ele é o mais produtivo, né? O little, o 20, depois bit, o bit está bastante associado a atos expressivos ou um diretivo. E esse we, ele foi usado mais para a caracterização de um personagem mesmo, que é meio nerd, né? E aí ele aparece, é um caso meio, uma forma meio antiga, assim, é bem para a caracterização dessa personagem. Esses dados não são definitivos, tá? É só uma primeira overview, assim, sobre os dados, né? Do francês, a gente, das 63 dados que a gente viu para esse filme, 32 são de petit, que a gente pode
até se perguntar se o petit não está entrando, né? Mas tem até vários estudos francês sobre isso. E para esse filme, como quase que se morfologia, como, né? Mas enfim, é lexical, petit, e tem também muito na formação do nome das galinhas, que aí foi tipo uma brincadeira, né? Poulette, aí eles deram todos os nomes de Babette, Bernadette, e aí isso aumentou bastante o número desses diminutivos com sufixo nos nomes próprios, né? Alguns exemplos aqui os mais comuns foram petit, claro, né? Mais para diretivos, o peu para expressivo negativo, e o cocotte, depende se fosse com cocotte ou macocotte, às vezes o macocotte era para expressivo positivo e o cocotte ferme também, cocotte mais para expressivo negativo. Das variedades do português de Portugal, a gente vê uma grande diversidade de processos de formação de diminutivização, né? Então, com o sufixo, só 12 dados. Todos os